Você já ouviu falar aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus? Ou todas as religiões são boas? É sobre este assunto que eu quero falar nesse vídeo. Bom, muitas pessoas às vezes perguntam por que o cristão ele tem certeza de que ele está certo, ou porque só a religião cristã é que é a certa, né? A gente, para poder responder uma pergunta dessa, devemos ir na história da igreja e ver como começou tudo. Não é só na história da igreja, mas também voltar um pouco mais para trás e ver desde a criação do mundo. A Bíblia nos diz que o Criador dos céus e da terra separou uma nação para ele, que era o povo de Israel. Escolheu Abraão e de Abraão saiu a nação de Israel. E Deus era com eles. O mesmo Deus que não aceitava imagem de escultura, como até hoje não aceita, e que ele tem a exclusividade da adoração. Bom, pensando nesse ponto, já fica mais fácil de entender por que o cristianismo é realmente a igreja certa, é a religião correta, é aquela que realmente está ligada a Deus. E passados os tempos, nasce o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus de Israel, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente já está falando já antes mesmo da igreja. Quem é o Deus que nós servimos? Aí, nos tempos de Zacarias e Isabel, nasce João Batista, depois de Maria nasce Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. E nós sabemos que se nós cremos em Jesus e cremos que ele é Filho de Deus, então nós já sabemos qual é o Deus que nós devemos servir e adoramos. E no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa: Paulo, esse servo do Deus de Isaac, Abraão e Jacó, pai do Senhor Jesus, ele diz no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, nós até podemos um dia errar, mas o Evangelho não pode errar. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, excluído. Se chegar alguém pregando um outro Evangelho, Paulo ele era um pregador desse Evangelho, do Senhor Jesus, do Deus de Israel. E aí Paulo ele vai dizer, ainda que nós mesmos, como se ele estivesse dizendo, se um dia a gente ficar louco e não pregar mais o Deus de Israel, não aceite a nossa pregação, porque a pregação que nós pregamos a você, mesmo se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja este, o do Senhor Jesus, que se torne anátema. Então isso me faz crer e confiar que a religião cristã, que Cristo é a verdadeira religião, Cristo é o verdadeiro caminho e fora dele não há outro. Não existe a ideia de todos os caminhos levam a Deus ou todas as religiões são boas. Apenas uma religião leva o homem a possuir a vida eterna, é o cristianismo. Agora, se você for falar de modos, tem muitas religiões que ensinam bons modos, ensinam bons costumes, ensinam a ser solidário. Isso sim, tem um monte de religião que ensina o homem a fazer obras sociais. Isso é verdade, a gente não pode, falar que não existe. Existe, mas o que eu estou dizendo é a única religião, o único caminho que leva o homem à vida eterna. Após a morte existe a vida eterna. E o único caminho que leva o homem para a vida eterna, para morar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o cristianismo. Para você que ficou até aqui no final, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, estaremos interagindo com vocês. Deus te abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.